Direção do Goiás tem interesse em destaque do esporte nessas últimas temporadas. O atacante, ponta esquerda, também lateral esquerdo, Luciano Juba, 23 anos de idade, que já trabalhou com o Guto Ferreira lá no esporte na temporada de 2020. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história. Esse jogador muito badalado aqui no futebol brasileiro, principalmente por vários clubes, demonstrando interesse em contar com o jogador. Ele inclusive já tem uma proposta oficial para deixar o esporte, onde tem o seu contrato próximo do fim. Até quando vai o seu vínculo, as suas principais características de jogo e se faz sentido ou não a direção do Verão buscando outro jogador para essa posição na Série A do futebol brasileiro. Esse será o principal assunto que quero conversar aqui com vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que postamos pelo menos 2 vídeos por dia, um saindo ali por volta das 1 hora da tarde e o segundo mais ou menos na casa de 6h20, 6h30 no máximo, o segundo vídeo aqui do nosso canal, fechado? Hoje mais cedo falei sobre o Marquinhos Gabriel, o Apodi e também o lateral direito Auro no vídeo mais cedo. Vou deixar na tela final para vocês acompanharem, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11, isso mesmo, para veículos de pequeno porte. Você encontra lá no Brasil Lava Rápido, além de vários outros serviços mais especializados, como por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. Nosso parceiro de longa data aqui no canal, você também pode conversar lá pelo WhatsApp e verificar o melhor serviço aí nesse começo da semana. No WhatsApp o número é o 62 992 42 29 10, o nosso parceiro aqui do canal. Vou deixar o link aqui também embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado do Instagram. Já confere lá as 5 unidades espalhadas aí por Goiânia e Aparecida do Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o atacante Luciano Juba, 23 anos de idade, um dos destaques do futebol brasileiro nesse comecinho de temporada e pelo esporte pelo menos há 3 anos consecutivos, sendo um jogador importante nos esquemas táticos. Pode atuar, por exemplo, como lateral esquerdo, um meia esquerda, um meia mais centralizado, um ponta esquerda, onde vem começando bem essa atual temporada de 2023, e esta informação que colocou, no caso, o Goiás dentro dessa lista dos vários clubes interessados, não só aqui do futebol brasileiro, mas também do futebol do exterior, foi o pessoal do Imprensa Verde, no Instagram, abre aspas, o Goiás é um dos interessados em Luciano Juba, ponta esquerda do esporte de 23 anos. A atleta tem contrato somente até setembro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A tendência é de não renovar com o esporte. Coritiba, Vasco, Cruzeiro também monitoram o jogador. Para completar aqui essa informação, lá do Imprensa Verde, só uma correção em relação ao seu contrato, que vai só até o final do mês de agosto, esse seu vínculo com o esporte nessa atual... Perdão, o contrato dele só vai até julho, o final do mês de julho com o esporte, então já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe, não só aqui do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, a partir desse mês de março, já ficando à disposição do mercado. E se a gente pegar os clubes que já colocaram o Luciano Juba dentro dos interessados, não mais de 15 dentro dessa conta aqui no futebol brasileiro, principalmente, como falei, Cruzeiro, Botafogo, o Vasco já monitorou a sua situação, Goiás, Coritiba, Cuiabá também, então são vários clubes, o Bahia também um dos interessados em contar com seu futebol, uma concorrência muito grande, principalmente por ser um jogador muito útil, muito versátil em várias posições, tendo esse contrato curto e um salário, segundo o pessoal lá do Bola VIP, na casa de 60 a 70 mil reais mensais, que é sim muito interessante. O presidente do esporte já deixou claro que não quer negociar o jogador por uma quantia pequena. Nesse começo de temporada, prefere ficar com o atleta que vem rendendo muito bem até o final do mês de julho, perder o jogador de graça, mas não liberar, por exemplo, por uma mixaria, como a gente pode utilizar essa expressão no futebol. Uma informação também lá do pessoal do Lance garantiu que o Luciano Juba teve uma proposta do Botafogo nos últimos dias, uma proposta de um valor baixo para o esporte, com a intenção de convencer o Leão a liberar o jogador, pelo menos que seja por essa quantia mais baixa, mas pelo menos tendo uma grana para não perder o jogador de graça. É uma situação, por exemplo, muito parecida com a do David Duarte, lá na Série B de 2021, onde a partir ali do mês de abril, maio, ele já podia fechar um pré-contrato a partir de julho. Vários clubes do futebol brasileiro, principalmente o Fluminense, ofereceram na casa de 250, 300 mil reais para liberar o jogador. O Goiás, que tinha uma Série B muito difícil pela frente, resolveu bancar, perdeu o jogador de graça no final do ano, mas tendo a utilização
movimentação dele dentro de campo, que obviamente valeu e valia muito mais do que R$250 mil essa proposta do Fluminense naquela ocasião. O Sport também pensa mais ou menos desse quesito, vai começar o Campeonato Brasileiro em abril, então você tem aí abril, maio e junho completos, né, para você jogar tranquilamente com o Luciano Juba, certamente é muito melhor do que pegar uma quantia muito baixa. É uma bobeira da direção do Sport também, um jogador muito bom como esse, né, você não pode deixar o contrato ficar cada vez mais próximo do fim. Sobre esse interesse do Goiás, a gente não tem mais nenhum tipo de detalhes a respeito dessa situação, se já tem algum tipo de proposta, como eu falei para vocês, essa questão do Luciano Juba, acho muito difícil um desfecho para algum clube aqui do futebol brasileiro acontecendo nos próximos dias. Acho que vai esperar um pouco ainda, principalmente até a meados de junho, julho. Acho que o principal, não diria interessado, mas o favorito para ficar com o jogador, sem dúvida nenhuma, o Botafogo, já que está de graça, tem uma condição financeira diferente. O Cruzeiro também foi outro clube que monitorou a sua situação, mas olhando pelo lado do Goiás, eu não sei se vale, por exemplo, a pena. O Goiás ele tem total condição de trazer um destaque para a ponta esquerda, uma das posições principais, né, nessa atual temporada. Um meia central, esse meia armador, um ponta esquerdo e também um lateral direito, além de um zagueiro canhoto. Essas posições fatalmente chegarão daqui até o começo do Campeonato Brasileiro. Dessas 4, no mínimo 3 delas chegarão até o início da Série A. Pode sim, o Goiás tem essa condição financeira de fazer, por exemplo, uma compensação mensal de 200, 150, 200 mil reais mensais para um jogador na questão ofensiva. Entretanto, se a gente olhar até por esses números, vamos supor que o Goiás veja o Luciano Juba como um bom investimento e faça uma proposta financeira de 250 mil reais. Primeiro, não tem como garantir que o Goiás terá toda essa condição por 3 anos consecutivos. Não adianta você fazer um contrato com um jogador tão jovem desse, de 1 ano e meio ou 2 anos de duração, já que daqui uma temporada ele já vai estar próximo do contrato, né? Então já pode assinar gratuitamente com qualquer outra equipe. E eu não vejo o Goiás fazendo uma loucura, por exemplo, de pagar 300 mil reais para o jogador. Acho que o Botafogo pode chegar tranquilamente próximo dessas cifras se a gente considerar também as luvas, né, um prêmio, né, pela assinatura do contrato, uma bonificação para o jogador. Quero saber a sua opinião também a respeito aí do Luciano Juba, 23 anos de idade, né, muito bom jogador, muito versátil também, e trabalhou com o Guto Ferreira lá no começo da temporada de 2020. Para falar um pouco mais sobre as suas principais características, acho que encaixaria bem demais nesse Goiás de 2023. Tem 1,76 m de altura, canhoto, joga ali principalmente pelo lado esquerdo. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa, né, de movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Entretanto, essa versatilidade do Luciano Juba é algo realmente muito interessante. Acho que ele se adaptaria bem demais em um esquema de 3 zagueiros, mas jogando, por exemplo, mais avançado, como meia esquerda. Porém, uma posição dele de origem, né, como é, por exemplo, a lateral esquerda, mas que ele vem jogando muito mais como ponta esquerda nessa última temporada, tanto de 2022 quanto a atual no Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste. Então, acho que ele pode se encaixar tranquilamente nessa posição de ponta esquerda, mas eu diria que ele é a mistura dos dois, de um lateral esquerdo com um meia central. O Luciano Juba, por exemplo, ele bate muito bem na bola, tanto em cobranças de faltas e também em escanteios. É o cara da bola parada ali do Sport. Além disso, ele aparece muito bem para cruzar naquela região intermediária. Não é aquele jogador, por exemplo, que vai pegar a bola e ir para cima da marcação com grandes dribles, grandes arrancadas. Ele até tem, sim, essa velocidade, mas não é a sua prioridade. É um jogador mais técnico que muitas das vezes deixa o lateral esquerdo passar, mas ele se posiciona como, por exemplo, um meia central para distribuir o jogo. Tem uma boa visão de jogadas, também finalizações de longa distância. Gostei, não estou lembrado de um jogador tão jovem que no futebol brasileiro que consiga fazer tão bem essa característica não só de armação, mas também de distribuição de jogadas na ponta esquerda, né? Diferentemente, por exemplo, quando você faz o meio de campo. Acho que o Luciano Juba daqui a algumas temporadas vai sim se tornar um meia central, aquele jogador que fica principalmente para a criação de jogadas, finalização de longa distância e também nas bolas paradas. Mas pode ser muito versátil também. Já começou, por exemplo, nas categorias de base do Sport como esse lateral esquerdo, foi subindo e foi muito útil, né, principalmente do Sport a partir da temporada de 2020. Sobre a sua carreira, ele que começou no próprio Sport, passou no time também chamado Serra Talhada, lá na temporada de 2017. Fez a sua estreia no profissional em 2020, inclusive com o próprio Guto Ferreira, né, que começou aquela temporada no comando do Sport. Foram 28 partidas no total, com 3 assistências. Para a temporada de 2021, foi repassado ao Confiança, onde jogou ali 16 partidas naquele comecinho de temporada, com um gol e uma assistência, fazendo inclusive algumas boas partidas na Série B do Brasileirão. Tanto é que foi pedido novamente para o Sport, onde participou da reta final daquela ocasião
da Série A, né, do Campeonato Brasileiro de 2021, pegando aqui os seus números atuais, fazendo principalmente essa função mais como um meia esquerdo, um lateral esquerdo, às vezes um pouco mais avançado. Foram 14 partidas na primeira divisão com um gol marcado. Na temporada passada, em 2022, aí sim é o seu principal ano, marcando 10 gols e além de 9 assistências em 57 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, incríveis 37 jogos, né? Sendo todos eles como titular, marcou 5 gols, deu também outras 3 assistências e levou apenas 3 cartões amarelos durante toda a competição. Realmente muito interessante o Luciano Juba e fazendo essa função muito preenchida. Lá atrás é bom também em alguma na contenção defensiva, alguns desarmes, na ponta esquerda e também um pouco mais central, além dessa batida na bola em cobranças de falta, finalização de longa distância, bem interessante. Gostei demais do Luciano Juba, tomara que venha para o Verdão, mas como eu falei para vocês, com toda essa concorrência, essa opção de luvas, um contrato tem que ser longo, porque você não pode perder o jogador de graça. Não acho que o Goiás esteja nem de perto um dos favoritos para contar com o jogador, mesmo assim é interessante você monitorar essas situações do mercado e buscar esses jogadores, como eu falei para vocês, um ponta esquerda, um meia centralizado, um lateral direito e também um zagueiro canhoto. A tendência é que o Goiás procure sim esses reforços até o início da Copa Sul-Americana e principalmente da Série A do Brasileirão lá no dia 15 de abril. Quero saber a sua opinião a respeito do Luciano Juba, essas opções de reforços, essas posições, se você acha que está bem ou mal servido, né, nesse comecinho de temporada para o técnico Guto Ferreira na sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, o vídeo como prometido de hoje mais cedo, o nosso canal de cortes, também o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, o meu Instagram pessoal do Goiás News também, @GoiásNews1943 e o nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!